Oi, oi! Estamos dando início a mais um Mentoria Eleitoral Podcast. O assunto de hoje é um assunto de extrema relevância. A gente vai trazer aqui uma profissional que está há muitos anos no Congresso Nacional. Então ela vai poder contar para a gente um pouco desses bastidores e sobre a formação de assessoria. E ela também é uma estrategista de comunicação. Estamos falando da Vanessa Marques. Olha só esse currículo. Ela é jornalista, professora e especialista em estratégia digital e planejamento de comunicação política. Tem mais de 19 anos de experiência, dos quais 11 como chefe de comunicação na Câmara dos Deputados. E ela fez uma transição que muitos de vocês que acompanham o nosso podcast ainda não se ligaram que em algum momento da carreira é importante estar atento a isso. Ela saiu do ambiente de assessoria e migrou para um ambiente de treinamento, um ambiente de mercado, um ambiente de atender a vários clientes a partir da experiência de ter atendido com excelência um cliente durante muito tempo. Que é muito a nossa história também. É verdade. Né? E aí, Vanessa, para a gente começar, primeiro agradecer a tua presença aqui, é uma honra para nós contar contigo. E eu queria ouvir um pouquinho da tua história, como é que foi isso aí? Gente, obrigada, né? Tô super feliz de estar aqui, eu acho o trabalho de vocês incrível, visualmente, conteúdo, né? É um podcast diferenciado, então tô muito feliz mesmo. É uma conquista do ano, né? Legal. Estamos aí conseguindo fechar, né, toda essa trajetória desses últimos anos com esse podcast, estou muito feliz. Eu digo sempre que caiu a minha ficha, né? Um belo dia, né, assim, nos bastidores, como assessora, que eu já vinha fazendo quase 20 anos, né? Ano que vem eu completo 2024, completo 20 anos de atuação, eu descobri que tinha alguma coisa errada nessa atuação, que o mercado foi se desenvolvendo sem acompanhar a minha formação, né? Eu me formei em 2004, num cenário, talvez você aí saiba, Fotolog, né? Adorava, inclusive, acho horrível não ter tirado do ar. Alguns ainda estão, de repente o teu ainda está. Então, o máximo que a gente tinha era aquilo no Fotolog, que era um blog, né? Que você podia subir ali uma foto ou um vídeo, no máximo. A evolução da comunicação foi muito diferente do que a gente está vendo hoje, mas a formação foi para jornal, televisão, né? No máximo você ia para uma rádio ou assessor de imprensa. Era isso que tinha para o nosso mercado, né? E agora não, né? Agora esse mercado tem pelo menos umas 15 profissões diferentes. Nossa geração, ela pegou a transição do analógico para o digital, Sim. né? Então é uma coisa que a gente viveu e que ninguém mais vai viver. Não, agora é tudo digital, algo histórico, as novas gerações já são, né? Já nascem no digital. Né? Sim, já nasce no digital com uma habilidade nata, né? Digamos assim, com muito mais facilidade, porque está introduzido em tudo, né? De acender a televisão a fazer pagar a conta. Na nossa época não tinha isso, né? Tinha que ir para fila, ficar lá horas e horas com aquele boleto na mão. Então, as profissões precisaram acompanhar, a atuação precisa acompanhar essa mudança de mercado. E alguns profissionais conseguiram virar essa chave, me alegro de eu ter percebido isso, né? E outros ainda estão nesse processo de se descobrir. Então, vindo de todo esse processo, me formei hoje, por exemplo, jornalismo, infelizmente não é uma atuação que precisa de diploma, que eu acho que isso precisa ser revisto, é uma bandeira que eu também quero, para 2024, levantar com muita força no Congresso, né? De repente, aí, contribuir nessa discussão, porque a gente tem que valorizar uma profissão que tem 4 anos de cadeira, né? De carreira, de sentar, de estudar e tudo. Então, quando eu me formei, tinha essas 4 possibilidades. O cenário hoje é totalmente diferente, né? Sim. Boa parte da política hoje é totalmente digital, tem, né, uma parte offline, mas o digital com muita força. Então eu tive que fazer essa transição aí de jornalista, né, do impresso para depois assessora de imprensa e agora assessora de tudo, né? É importante falar porque essa conversa ela dialoga direto com quem nos assiste, porque a realidade dos gabinetes, eu não estou falando só do Congresso, estou falando de outros, né, mandatos estaduais aí pelo Brasil inteiro, ela tende a te levar para uma bolha, né? Porque, primeiro, o tipo de dedicação e de hora, homem, né, que se despende, ele é praticamente integral, né? Assim, dificilmente um mandato você tem uma rotina que você possa sair às 18 horas, por exemplo, chegar às 8 da manhã e sair às 18. Não é possível isso no mundo real, né, de quem trabalha com política, e vocês sabem do que eu estou falando. E aí, acaba que isso vai ficando quase que uma seita, porque você vai ali se dedicando horas e horas e horas e dias e dias e dias e deposita todo o seu futuro, sua vida, num
domingo que vai acontecer depois de 4 anos, que pode dar bom e pode dar ruim. Né? Enquanto isso, muitos não percebem que o tempo passa. E o que você fez com esse tempo? Né? Como é que você aproveitou, e se é possível aproveitar, porque às vezes nem é possível diante da dinâmica, do trator, que é um mandato parlamentar, que é uma máquina de moer gente, de você conseguir se atualizar. E mais que isso, ter essa percepção que a Vanessa teve de chegar um momento e falar, opa, aqui eu já colhi o que eu precisava colher e eu já estou pronto para dar um upgrade na carreira, para fazer uma transição para algo diferente, senão eu vou virar uma abóbora aqui, né? Eu vou petrificar, vou virar um patrimônio do mandato. E eu cansei, eu faço esse relato até um pouco mais longo, porque eu cansei de ver gente muito talentosa, muito dedicada e muito leal, que por motivos os mais diversos chegou ao fim de um ciclo, que ela não conseguiu se reposicionar e um belo dia o mandato acaba, porque tudo é finito, a vida é cíclica. Sim. E essas pessoas tiveram muita dificuldade de se reposicionar depois disso. Porque o valor que você acumula, sim, ele é para aquele micromundo. Quando você sai dali para outro mandato, meio que você zera. Ninguém vai considerar tudo que você fez durante X anos do mandato. Então, a tua história, ela é uma história que ela é inspiradora para o nosso segmento. Né? Estejamos todos entregando o nosso melhor no dia a dia dos mandatos, mas estejamos atentos também que por trás daquela pessoa ali, né, que está atendendo às demandas infinitas dos nossos parlamentares, clientes, etc., existe um profissional que precisa se cuidar da sua formação, cuidar da sua carreira, para não entrar nessa lógica de moer gente, que já moeu tanta gente boa aí que eu vi, sim, ao longo dos anos. Sim, perfeita a sua análise. Em 2014 aconteceu comigo, né? Eu perdi uma eleição, a minha assessorada perdeu, foi a campanha que impulsionou minha carreira, porque eu fui a responsável pela área digital e fizemos uma campanha muito bonita, muito diferente. Naquela época nem era assim tão como é hoje, né? Imprescindível, a gente fez história, ela é até hoje uma deputada muito do digital, então contribuiu para valorizar, a gente fez o WhatsApp com um nível de profissionalismo que naquela época também não tinha, né? A boa parte por essa vontade dela de fazer diferente, mas ela perdeu. E para além dela ter perdido, outubro, então eu tinha de outubro a janeiro para arranjar outro emprego e fechar o mandato dela, que ela tinha 3 mandatos pela frente, então eu tinha que guardar caixa, livro, 1000 coisas, sim, né? Foi ali que eu descobri que ficar só focado dentro de gabinete poderia ser muito perigoso. Sim. Por quê? Porque por mais que eu tivesse uma trajetória muito reconhecida, bons cases, bom tudo, não resolve na hora de você se empregar. Você precisa de ir além, precisa de um pouco mais. E aí, quando chegou nesse momento, eu falei, opa, peraí, tanto que eu fui contratada, não foi para ser assessora de comunicação, chefe de comunicação, eu fui contratada para ser assessora parlamentar. Sim. Eu fui contratada, não, tô precisando de jornalista. Não preciso disso não. Pega aqui, me ajuda a fazer a parte parlamentar, né? Que é os projetos, legislativa, acompanhar nas comissões. E foi aí que eu peguei, por exemplo, isso. Hoje eu consigo assessorar um político perfeitamente dentro do regimento e dentro das comissões. E aí também me especializei em defesa nacional, né? Eu sou especialista em defesa, talvez uma das poucas mulheres em Brasília que trata de projetos estratégicos. Porque eu fui vendo lacunas. Eu fui, olha, peraí, só isso aqui não vai me segurar mais 20 anos de profissão para aposentar aí, que eu acho que a gente nem aposenta, hein, galera? Vai, pelo menos tentar estar empregada para pagar ali os boletos. Então eu fui percebendo que esse era um negócio muito complicado. Sim. Então eu fui correr atrás primeiro, quando eu percebi legislativo, que eu falei, peraí, eu posso me diferenciar. E segundo, eu vi ali uma lacuna também, até porque a minha assessorada era muito ligada à defesa, então de 2012 a 2014 já tinha feito muito defesa nacional, projeto estratégico, assessoria nessa área. E aí eu fui me especializando nessa, porque eu percebi que pelo menos eu teria 2 possibilidades. Mas a comunicação é minha paixão, a comunicação política é minha paixão. Eu falei, não, mas espera aí. E aí em mais ou menos ali 2017, 2016, eu fui vendo outras lacunas, que apesar de eu estar estudando mais, fazendo cursos, ainda não era suficiente. Porque o mercado muda muito rápido. Sim. Eu sempre digo, hoje você é muito boa, amanhã a gente não sabe. A gente não sabe. Porque pode vir agora, por exemplo, a inteligência artificial e a metade das suas habilidades serem substituídas. Sim. Né? Então, claro, eu tenho muitas restrições a esse tema, mas de todas as formas, ele contribui com uma substituição de uma parte desses profissionais que atuam na nossa área. É um fato. Não tem como você negar. Sim.
E aí isso tudo vai fazendo com que quem atua nesse mercado precisa estar muito além. E outra coisa, só para fechar isso, que eu acho que é muito, muito importante, é que quando eu me formei, a gente fazia uma atividade. Então eu era muito boa de jornal impresso, eu era muito boa de assessora de imprensa, fazia uma coisa ou a outra. Rádio ou televisão, jornal impresso ou assessoria de imprensa. Não era tudo junto. Sim. Hoje é tudo junto. Eu fiquei 6 anos como equipe. Então eu conheço como ninguém. Sim. E os gabinetes que à época tinham uma sensibilidade à comunicação, eles tinham essa figura, que geralmente era uma figura única e que era o assessor de imprensa. Quando tinham, eles tinham o assessor de imprensa. Então, aos poucos o digital foi chegando, né, ao ponto que hoje inverteu. Primeiro que eu acho que o parlamentar que tem um mínimo de visão estratégica, ele já não tem mais uma pessoa só para cuidar de comunicação. É muito difícil hoje encontrar, né, em tese. E segundo que a imprensa tradicional também já não tem mais a mesma noção de valor para esse parlamentar. Então, se ele tiver que escolher entre bombar as redes e ter um assessor de imprensa, hoje me parece que a tendência com certeza. As redes. Apesar de que também hoje as redes ajudam a imprensa, sim, né? O Twitter o X claro. Agora, né? Que você vê, já mudou até o nome da rede. Sim. Fica esperto, ele tá todo dia mudando o nome agora. Então o X aí, né? O que ele faz? Você faz ali, se posiciona, às vezes, direto acontece com os meus assessorados. A gente já faz o Twitter pensando no retorno da imprensa, porque a imprensa está dialogando e tudo. Já se posiciona para ser convidado ali para participar de alguma entrevista, ou ser citado. Né? Sai matérias, várias matérias que às vezes a gente nem sabe, que pegou de um Twitter, né, e virou notícia. Por isso tem que ter cuidado. Agora, você contando da sua trajetória, eu pontuo algo que eu acho que é relevante, que é a questão da formação. Você foi enxergando gaps, lacunas, e você foi preenchendo com formação. Você foi atrás de cursos e etc. Gastei muito dinheiro, tô precisando ganhar esse dinheiro. Não, legal. E aí eu acho que, assim, como você tá lá dentro, né, do Congresso, certamente você convive, né, com seus pares, que são os assessores, e a gente vê que muita gente acaba não despertando a sua atenção para a necessidade dessa formação. Sobretudo nesse contexto que você acabou de dizer, de constante atualização de ferramentas, da própria comunicação e etc. Então, assim, até em razão disso, foi identificando isso que você criou o seu produto para treinar assessores? Então, eu adoro estudar, tá, gente? Eu fiz mestrado, passei 4 anos fazendo doutorado, tá falando hoje, a tese tá pronta, tô querendo até voltar. Né, fiz pós-graduação, né, fiz muitos cursos em várias áreas do conhecimento, eu adoro estudar. Legal. Provavelmente agora virei com algumas novidades de estudo, talvez fazer outro curso grande. Eu acho que estudando você se renova e principalmente você fica com aquela energia de que você pode ir para o jogo. Porque a gente nunca sabe nada, né? Eu sempre digo assim, a gente sabe muita coisa. Não, a gente nunca sabe nada, porque sempre tem conhecimentos que, né? Por exemplo, eu não sei operar tão bem uma estrutura de podcast. Isso é um conhecimento que você precisa adquirir. Né? Então, eu acho que a gente tem sempre que ficar essa busca incessante por aprender, por ler. E aí, gente, não é só gastar dinheiro. Pode ler no YouTube, pode ver livros. E os treinamentos de equipe começaram... Na verdade, eu era treinadora e não sabia. Né? Eu descobri que eu era uma boa treinadora. Né? Eu gosto muito de dar aula. Sempre dei aula a minha vida inteira, desde muito pequena. Minha mãe disse que eu sempre queria ensinar, mesmo que eu não soubesse aula para alguém. E aí, quando foi em 2020, na pandemia... Como a gente fazia muitos treinamentos, né, de partido, de candidato partidário, era uma coisa que eu fazia, mas ninguém nunca me disse, você está treinando equipes. Sim. E aí, quando foi em 2020 que acabou a pandemia, eu recebi lá a lista partidária, tem que apoiar esses candidatos, nós vamos fazer essas campanhas, pré-campanhas normalmente. E eu falei, gente, peraí, tô treinando esse povo. E aí eu treinei meus 40 candidatos ali, né, na pré-campanha, o que era? Chamar, ensinar o que tem que fazer e tal. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou passar uma lista, perguntar o que eles acham do meu trabalho. E passei várias listas. O que você acha? A pessoa foi mandando e falou, opa, sou boa nisso. Aí, falei, não, peraí, eu gosto de fazer isso, né, tá tendo um feedback legal. Vamos botar isso em campo. E aí foi quando eu criei meu primeiro treinamento de equipe. Eu fiz planejamento, eu gosto muito de planejar, eu gosto de me colocar como uma especialista em planejamento, porque eu faço planejamento 360, né? Sim. Que ele não é um planejamento só de, você tem que fazer isso e aquilo, mas identificar de verdade qual é o problema do mandato. Então, o primeiro produto que eu lancei foi um planejamento, e ali eu falei, não adianta só você ensinar a planejar se você não mudar a mentalidade da pessoa que vai planejar aquilo.
Porque isso é o grande gap, eu acho que do mercado, assim. As pessoas aprendem diferentes, ela tem posicionamentos diferentes e ela tem estágios de mentalidade diferentes. Então, às vezes, ela comprou aquele curso só porque ela gostou de você, ela nem quer aprender. Às vezes, ela compra aquele curso porque ela acha que talvez solucione o problema dela, ou que ela ganhe mais. Então, você tem que tentar pegar todos esses interesses e entregar tudo. E foi o que eu fiz nesse coisa. Foi muito bom, teve um resultado muito positivo. E aí eu falei, caramba, isso aqui vai. E agora eu tenho vários treinamentos aí pelo Brasil afora, em que a gente faz esse treinamento mais acentuado. Não é só sobre ensinar a planejar, comunicação e tal. Ensinar sobre lidar com pessoas difíceis, que é uma coisa do nosso mercado, né? Que não é fácil. Lidar com a produtividade. Como é que ser produtivo e ainda conseguir ler? Cuidar da sua carreira. Sim. Você só precisa estar preparado para isso. Né? Você fez aqui uma fala que eu... E o mandato que quiser esse serviço, ele tem que fazer o quê? Como é que ligar ele para a Vanessa Marques e correr, porque tem poucas vagas. Porque eu não dou conta de atender todo mundo, né? Pode entrar tanto no meu Instagram, ou também lá tem na Quartzo, né? O Instagram da Quartzo, que é a empresa que eu tenho com a Denise, nós somos sócios dessa empresa, e ela já fala com a nossa secretária e já agenda um briefing pra gente ver que perfil de treinamento nós vamos te entregar. Porque também não é uma fórmula mágica, não é um perfil Vanessa Marques e aí eu te encaixo. Não. Sim. Eu tento fazer primeiro o mapeamento do mandato, do político, da equipe. Não adianta você querer falar, poxa, vamos fazer aqui para 10 pessoas e o cara tem um assessor, entendeu? Não dá, tem que se adequar. Não é uma commodity, né? Não é. E assim, eu queria reforçar uma coisa assim que você falou, que eu acho que mudou muito a minha vida e que é importante a gente reforçar. A gente não pode cuidar da vida dos outros, né? E quando você pega toda a sua carreira e se dedicar a um projeto político, e esse projeto político acabar, sua carreira pode acabar junto. Sim. Né? E eu estou assessorando alguém que está no mandato, mas eu sou assessora. Eu posso não estar assessorando o João, mas amanhã a Patrícia, Antônio, eu vou continuar sendo assessora. Ele está. Então é importante saber de que ponto você está na sua carreira, porque dedicação é importante. Sim. Olha, eu trabalho 16 horas por dia, então falar de dedicação comigo é fácil. Esse insight, pessoal, é incrível, viu? Prestem atenção nisso. Porque, de novo, né, cansei de ver gente muito talentosa, muito dedicada e muito leal se perdendo. Sim, é porque fica muito dedicada na rotina do mandato. Sim. E na rotina do mandato, todo dia é guerra. E o mandato vira um mundo. E como ele te dá uma falsa sensação de estabilidade, que é uma estabilidade relativa, se você for um bom profissional, você está estável por 4 anos, esses 4 anos tendem a gerar um gatilho mental de que eles são renováveis, quase que um processo simples. E não é mais. Quando eu entrei, era muito difícil um político trocar de equipe de comunicação por essa questão da lealdade. Sim. Mas hoje já não é mais assim. A produtividade importa muito mais da produtividade. Por isso o assessor tem que estar preparado. Sim. Por exemplo, o assessorado, não estou gostando das minhas redes. Não, você vai ter que pegar um bom relatório, mostrar o que está acontecendo, apresentar pontos positivos, fazer uma SWOT, fazer várias formas de mostrar para ele quais são os pontos negativos da comunicação que não pertencem só a um assessor. Né? Mas se ele não estiver preparado, como é que ele vai fazer esse diálogo? Saber como fala, quando fala, o tom que fala. Eu sempre digo, a Vanessa assessora é uma, a Vanessa, né, dona da Quartzo Comunicação é outra, a Vanessa mãe é outra, e a Vanessa que está brincando aqui com vocês, batendo esse papo, é outra. Sim. Em todos os papéis que você executa, você tem que saber o tom que você fala. E para isso você precisa estudar. Né? Não é nato da gente, né? Essas mudanças de chave. E nós temos conversado muito aqui também sobre a mudança da postura do cliente, né, do mandatário, porque a sensação que nós temos hoje é que eles estão insaciáveis. Né? Então, assim, você tem uma pressão por engajamento, por like, por compartilhamento, etc, etc, e por postagem. Então, acaba que hoje as estruturas de comunicação de mandato estão muito fabris, né? Elas viraram quase que assim, sabe aquele filme do Charlie Chaplin, aquele você fica ali apertando o parafuso, e isso é quase que dar vazão a uma ansiedade do cliente de querer postar, e isso tira qualquer possibilidade de respiro, de inventividade, de você pensar numa estratégia mais profunda e mais eficaz, porque você precisa soltar um post quase que de hora em hora. Aí que vem 2 palavras importantes, planejamento e estratégia, né? Se você tá só para aceitar essa ânsia de estar em alta, você vai ter problema. Porque você pode até contemplar ele por um momento, mas como você falou, essa ansiedade não acaba. Sim. Nós vivemos um momento difícil no mundo.
né? De geração de muitas tarefas, né? De muitas atividades, está todo mundo muito ansioso, está todo mundo muito nervoso, exatamente por esse desespero por saber tudo, por estar em tudo, por entender que tem sempre que ser do mesmo jeito, né? Hoje eu chegar aqui com 10 temas, como você não sabe? Sim. Agora nós estamos votando isso no Congresso, mas como você não sabe? Não sei porque eu não sei tudo, né? Não tem como saber tudo. E também mostrar para o político que a velocidade com que ele quer as produções tem que ser proporcional ao tamanho da equipe. Sim. Que isso é uma coisa que se discute pouco. Sim. Eu sempre digo quando ele fala, mas fulano está fazendo assim, vamos pegar aqui a equipe e investimento em comunicação. Você não está no mesmo tamanho. Sim. Podemos estar. É preciso ter braços, né? Você precisa. Não acha... E o assessor tem que botar o limite também. Porque aí essa falsa estabilidade gera também assim, eu tenho que dar muito porque afinal de contas eu estou garantido. Não está garantido. Sim. Porque dependendo dos números, você vai uma hora ou outra pra, como diz a gente brinca lá na Câmara, rodar e ficar sabendo. O diário sai todo dia, viu, galera? Canta. A gente gostava de falar que o diário ia cantar no dia seguinte, né? Então assim, me preocupa muito, né? Especialmente quem está entrando, muito com essa ânsia do digital, né? E a gente não sabe até onde isso vai, né? Principalmente nas eleições. Na urna ainda não está configurando uma troca direta. É importante e tudo, mas também é um processo muito mais profissional do que likes, comentários e quantidade de postagens. Perfeito. Né? E isso me preocupa quando eu vejo um assessor com 20 anos achando que o importante é porque ele viralizou 3 conteúdos. Uhum. E eu sempre digo para ele, tudo bem, você viralizou, isso impacta onde no projeto político? Me dá 3 motivos aqui que impactou positivamente seu projeto político. Sim. Não sabe. O retorno que isso trouxe, né? Não sabe. Você está falando de um perfil de assessor, que é o super atarefado, né? Mas a gente tem outro perfil de assessor que você gosta de falar muito, que é o perfil do assessor puxa-saco. A gente viu a Vanessa falando isso quando estivemos num seminário organizado por ela e pela a sócia, em parceria com a Raíssa também. Foi um evento incrível. Obrigada. Foi brilhante. Elas conseguiram ali, de forma pioneira, 3 mulheres organizarem um seminário de comunicação política dentro do Congresso Nacional, com grandes nomes do mercado. Sim. Então foi muito bacana aquela experiência. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Foi um sonho realizado. Era um sonho para mim fazer aquilo. E a gente tirou do sonho, né, e botou agora a realidade. Agora vamos sonhar mais alto. Hein? Deu certo, é isso. Eu tenho certeza que valeu muito a pena. E lá, Vanessa, você falou sobre esse perfil do assessor puxa-saco. E aí eu me lembro muito bem, assim, de toda a minha trajetória trabalhando como assessora, que desde o início eu sempre decidi que eu não seria, acho que na verdade eu não tenho nem perfil para isso, né? Precisa de perfil. Então, definitivamente eu não tenho perfil para bajular ninguém. E aí, quando eu comecei a trabalhar com um político, que eu fiquei 16 anos trabalhando com ele, eu era recém-formada jornalista, ele me chamou para uma sabatina. Na verdade, um amigo já trabalhava com ele e ele precisava de um apoio de uma outra jornalista para fazer essa sabatina, porque era uma simulação de um debate que ele ia participar. E aí, meu amigo me convidou para fazer essa sabatina. Eu lembro que à época a gente conseguiu uma câmera, ligou essa câmera na casa desse meu amigo e eu comecei a fazer sabatina. E eu, assim, sem nenhum temor, sem nenhum pudor, eu fui perguntando e fui colocando contra a parede e tal. Aí no final ele falou, olha, menina, né? Porque à época, né? Tô falando isso de 2006. Ele falou, menina, você é danada e tal, não sei o quê. Resultado, né? No dia seguinte ele me convidou para trabalhar na campanha dele. Agradeço aí. Esse amigo é o Roberto Campanato. Um abraço para esse amigo querido. E ficamos juntos 16 anos. E nada mudou desde esse primeiro dia até o último dia. Tivemos embates. O Glauco acompanhou alguns, assim, sem medo, sem temor. Eu falava o que eu achava, porque eu entendia que o meu papel era aquele. Eu não podia deixar que ele fizesse aquilo que ele queria sem ter nenhum embasamento, por exemplo, porque eu estava ali no papel de jornalista, de comunicador. Então, eu tinha que saber o direcionamento que o meu assessorado deveria dar. E a gente teve sorte de ter também um assessorado que aceitava o que a gente falava, que, né, enfim, concordava e tomava as atitudes conforme a gente orientava. Mas, definitivamente, ser puxa-saco nunca foi o meu perfil. Acho que eu quis trazer só um pouco desse relato para dizer, eu vi também no seu perfil que você gosta muito do seu livro preferido é O Príncipe, né, de Maquiavel. E um dos ensinamentos que ele dá é justamente evitar bajuladores. Sim.
né? E pena que os infelizmente políticos não devem ter lido, ou não lembram. Ou ignoraram essa parte. Passa, né? Pula. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o mal. O mal que isso traz para um projeto político. Ter um parlamentar ou um candidato cercado de bajuladores. O bajulador hoje, ele tá mais modernizado, né? Na minha época, ele só falava... ele tá mais profissional. Na minha época, era o cara que puxava saco e ficava ali. Você tá linda, você tá maravilhosa, nossa, a roupa tá amassada, imagina, isso é estilo. Ele só dava ali aqueles pontos sempre positivos. E batia palma. Hoje não, ele quer só garantir o emprego dele. Então, para garantir o emprego dele, ele é capaz de coisas incríveis. Dentre elas... trabalhar, né? Não é bem o perfil dessa galerinha. Mas ele faz um mal em 2 pontos que eu acho cruciais. Ele dá uma visão limitada do todo. Então, ele sempre faz inferências que ajudam o político a se sentir dentro da razão do que ele pensa naquele momento, ou seja, agrada ele naquele momento, e tenta de todas as formas provar que ele está sempre certo. Por isso que eu falo que ele modernizou um pouquinho. Então, ele quer sempre manter-se ali como certo. Então, ele, além de ser bajulador, né, que é péssimo, ele ainda faz uma contaminação muito grande dentro do mandato, porque ele começa a trazer as pessoas para acreditar que ele tem razão. E isso é muito ruim, porque aquele profissional que está dentro do mandato, e é o profissional que fala assim, não, olha, isso aqui tem que ser feito disso, por isso, acaba ficando sozinho, porque ele conseguiu angariar todo o outro grupo pro lado dele. Então, acho que hoje é um negócio muito problemático e quase todos os mandatos passam por isso. Sim. É uma coisa muito ruim, porque ele veta a modernização do mandato, e não só na área da comunicação, em qualquer uma. Ele impede que as contratações sejam mais profissionais. É óbvio que na política sempre vai haver publicações direcionadas com parceiros políticos, com pessoas que apoiaram, com pessoas que estão dentro do projeto político. Está tudo certo. Sim. O que eu acho que não pode ser é só isso. Sim. Tem que ter ali uma cota para pessoas que estejam diretamente capacitadas para a vaga, mesmo que você não goste muito. Porque a lealdade, ela se desenvolve, né? Daquele grupo, você não chega sendo leal a um político, você desenvolve a lealdade. Claro que tem pessoas mais leais, outras menos, mas tem uma estrutura mínima ali. Então, a minha preocupação quando eu falo é o seguinte, eu falo, olha, eu posso ser só puxa-saco, mas custa 3 vezes mais do que ser só profissional, né? Ninguém quis pagar ainda, não sei porquê, entendeu? Ninguém tomou. Mas me preocupa muito quando o profissional que é bom, por manter-se empregado, faz essa escolha. Porque ele acaba prejudicando o projeto político, prejudicando a carreira dele e provavelmente ele vai ter muita dificuldade de se realocar. Porque a política, apesar de parecer muito grande, ela é muito pequena. Todo mundo está ali envolto no mesmo jogo. Sim. Então as pessoas sabem quem é cada um ali naquele perfil. Então esse é o grande perigo de você ficar muitos anos no mandato sem circular, sem se mostrar para além. Né? Uma coisa é você ser assessora de fulano e outra coisa é você ter sua carreira. Hoje eu sou a Vanessa Marques. Né? Eu sou maior do que só meus assessorados. Sim. Não é fácil, tá, gente? Eu não quero vender aqui de maneira alguma uma facilidade. É muito difícil. Várias vezes eu pensei sim em desistir, às vezes eu falo assim, vou fechar minha lojinha e vou voltar aqui para os bastidores, que é mais fácil. Agora, isso tem preço, né? Toda decisão, você vai ter um preço nela. Então, quando você decide ficar só no bastidor, você pode correr o risco de ficar desatualizado, de não ter emprego depois, de não ser reconhecido. Quando você sai e faz a transição que eu fiz, eu conheço poucas pessoas que tenham feito essa transição de forma participativa, né? Estando nos 2 mundos como eu fiz, exige de você mais horas de trabalho, né? Eu trabalho em média 16 horas. Eu falo que tem 3 anos que eu não tenho direito à folga. Ah, mas você tirou férias? Eu trabalho nas férias. Sim. Entendeu? Eu tenho férias, eu trabalho. Então eu tenho que se deslocar para vários lugares. Então é uma logística muito grande de você viajar ao Brasil fazendo palestras. Mas ao mesmo tempo eu sei que isso é um fortalecimento da minha carreira. Em algum momento a gente vai jogar os pontos aqui mais tranquilo. Mas hoje eu consigo, em Brasília, eu acredito que boa parte das pessoas já sabem do trabalho que eu executei ao longo dos anos. E há 4 anos atrás ninguém sabia nem que eu existia. Então, isso é um perigo. Então, se você está aí, é assessor, vá procurar formação. No YouTube tá cheio, tem grátis, tem vários livros. Se quiser, me manda um WhatsApp. Eu tenho uma lista lá para começar, porque eu fiz essa lista. Né? Eu me dediquei a ler 6 livros por mês. Pode dar o WhatsApp? Você pode dar o WhatsApp? Pode, 619-9683-9937. Agora, não vai ficar chateado se eu demorar a responder. Porque é muita gente, mas eu respondo, mando a lista. E aí eu acho importante também, porque eu montei uma lista, mas assim, do básico ao avançado, ao médio, porque também não adianta você começar no avançado se você não fez ali o dever de casa. Sim, não dá pra mínimo, né? Tem que ter uma base, fazer né? Mas assim, cuidado.
Porque os projetos políticos, eles morrem, né? Hoje era um presidente da República, hoje já é outro, os projetos vão mudando, as pessoas se aposentam, as pessoas saem da política, elas perdem a eleição, e aí você faz o que com a sua carreira? Sim. Vanessa, você falou muito agora, né, sobre essa fala pro assessorado, e eu queria, pro assessor, eu queria falar um pouco pro assessorado, que é uma ilusão você ter uma equipe que você paga, né? Então, assim, em tese, você poderia ter os melhores profissionais para te assessorarem da melhor maneira, mas você prefere ter massagem no ego, né? E isso te leva a um estado de bolha, no sentido de achar que está tudo bem o tempo inteiro, que você está certo o tempo inteiro. Isso te insula, né? Isso te bota numa cápsula que pode custar caro depois. Pode. Né? Vai custar. Então, não é, óbvio que não é o extremo, ninguém também quer alguém que só conteste, mas a gente está falando de profissional. O profissional ele vai concordar na hora que tem que concordar e ele vai discordar na hora que vai discordar. Na minha carreira, eu cansei de fazer estudos em mandatos ou em planejamento estratégico de campanha, em que com questionário, com pesquisa, com quali, com quant, seja com qual ferramenta for, eu chegava a conclusões que o assessor daquele mandato ou daquela campanha já tinha chegado, já tinha proposto antes. E eram as mesmas. Ele estava certo. E ele, muitas vezes, isso aconteceu várias vezes, me chamou no canto e falou, velho, fala isso aí para ele, porque eu já falei e ele não botou crédito. Aí tinha que vir alguém de fora, no caso eu, para dizer o que já tinha sido dito por alguém, ou seja, ele pagou, né, me contratou para eu falar exatamente o que um profissional que estava trabalhando com ele já tinha falado. Santo de casa não faz milagre. Para além de santo de casa não faz milagre, isso é um fato, tem 3 coisas aí que eu acho que é importante pontuar. Primeira coisa é que o assessor não sabe falar. Ou ele fica calado e aguenta, ou ele não escolhe o melhor momento. Sim. Porque político tem voto. Quem tem voto também tem as suas peculiaridades. Então tem que saber o momento de falar. E tem um caso emblemático. Lidar com a vaidade é um desafio. A vida, né? Sim. Assim, às vezes ele tá entrando pra uma reunião, tá todo amarrotado. Adianta falar pra ele que aquela camisa não tá legal, que ele deveria ter vindo de blazer, que aquele não é dress code adequado, que aquilo tudo vai impactar na imagem dele. Não é o momento, não vai adiantar mais. Espera um outro momento pra falar. Então, ou seja, entender a pontualidade dos momentos de falar com um assessorado. Para além disso, é saber como fala, né? Você não pode dar ordem a uma pessoa que paga teu salário também. Peraí, vamos ver o tom, né? Então, olha, eu analisei, assim você tem essa condição, se continuar neste caminho, iremos ter esse resultado. Porque o que eu vejo muito? O assessor foca na tarefa, não foca no resultado. Sim. Né? Eu adoro essa frase, porque assim, quando você foca na tarefa, você entrega a tarefa, mas o resultado não quer dizer que ele vai vir. Sim. Então, primeira coisa, tem que focar no resultado. Qual é o resultado? Olha, se você fizer isso e isso, nós vamos ter essas consequências. E mostrar isso em números. E se tiver com os coleguinhas, melhor. Vai botar os concorrentes para ver o que eles estão fazendo. Né? Olha assim, ó, uma foto, de repente, que não foi com a roupa adequada, mostra a foto. Olha aqui como é que tá todo mundo vestido, olha como você tá. Olha a fala de todo mundo, olha a sua fala. Olha os números dos seus concorrentes, olha os seus números. Essa estratégia é matadora, viu? Não, isso aqui, ó, é solução, viu? É solução de quem tá 20 anos fazendo e Gente, eu passei por todos esses pepinos. Eu tive muito problema. Então, eu não estou te contando uma teoria. Então, a primeira coisa é saber quando fala, né? O tom que fala e mostrar números. Só a sua opinião. Eu não vou chegar lá para o meu assessorado e falar, olha, eu acho que você deveria fazer mais vídeos, porque todo mundo está fazendo. Não. Vou dizer, olha, o teu concorrente que te esmagou nesse mês em alcance, em compartilhamento, em curtida, ele fez 40 vídeos, você fez 2. E esses 2 tinham esses problemas, tiveram essas métricas, as métricas dele estão aqui. Dá trabalho. Não é fácil. Mas ele não tem o que falar, ele vai ficar calado, porque ele vai falar o quê? Agora, ainda assim, eu acho que você trouxe uma fórmula muito pertinente, mas eu quero dizer que, também relembrando a minha época que eu era uma opiniosa, né? Me chamavam de opiniosa. E eu sou mesmo. Mas eu também sempre tive argumentos, sim, né? Não era uma opinião, sim, vazia, claro, era com argumentos. Isso tinha embasamento, claro, né? Mas ainda assim, algumas vezes, você perde. Mesmo com argumentos, mas e tá tudo bem. Mas eu adoro quando perde. Porque aí, olha, eu simplesmente... E assim, eu falo 3 vezes. Eu acho que é um ótimo momento. 3 vezes é suficiente. Sim. Então eu falo 1 vez, alerta, eu falo 2, eu falo 3. Não deu? Eu fico só esperando o resultado. Sim. Porque o meu foco é no resultado, não é na tarefa. Sim. Quando chega o resultado, eu só... Aqui. Mas não falo mais nada. Sim. Aqui.
Nenhum eu avisei? Não. Mas como eu tenho boletos, sem falar, né? Computador, eu fiz muito curso para aprender a falar. Eu só pego aqui. Acho que é importante você dar uma analisada nesse número aqui. E não tem jeito. Quando você foca no resultado, em como as coisas vão impactar o projeto político, você convence. Eu tenho pouquíssimas resistências. Agora tem coisa que eu não venço. Uma fala ruim, Sim. Um vídeo ruim, eu não venço. As fotos pousadas, às vezes eu não venço. Mas eu não ligo. Porque se a pessoa que está fazendo aquilo, avisada, com números, sabe do impacto negativo, não quer mudar isso, por que eu vou ficar sofrendo? O que eu vou fazer? É gastar aquela energia estudando, alavancando a minha carreira, alavancando o Vanessa Marques, porque esse é eterno. Então, o que eu vejo muito? Gasto de energia desnecessário, porque o assessor também é muito vaidoso às vezes. Sim. Que ele quer impor a vontade dele. E esse caso que você contou, né, da pessoa vir várias vezes, falar a mesma coisa e acabar depois o político, porque o assessor às vezes tem essa dificuldade de se posicionar como profissional da comunicação. Eu sempre digo assim, você é o profissional da comunicação, você está ali por outros motivos. Não, sou profissional da comunicação, então se posicione. Sim. Pode custar seu emprego? Pode. Pode custar. Mas pode ter certeza que não vai custar sua carreira se você fizer isso. Porque o que é melhor, custar seu emprego ou custar sua carreira? Escolha. Vai ter consequências. E, sinceramente, eu fiz isso várias vezes na minha vida, né, ao longo desses 20 anos, não custou nem minha carreira nem meu emprego. Muito pelo contrário. Tá tudo certo. E às vezes é aquilo. Vários clientes que têm 60 fotos pousadas. Eu digo, mas vai ver a estratégia. Tanto faz se o cara bota 3 fotos ali pousadas, ele tá feliz, ele fica todo mundo feliz, tá tudo certo. Tá tudo bem. O que importa, né? Tá tudo certo. Agora a gente falou um bocado sobre mandatos, mas a gente tá num momento muito importante, que é um momento de pré-campanha. E, inclusive, agora a segunda edição, né, do podcast, a gente tem focado muito em contribuir aí com, né, quem está trabalhando na pré-campanha. Você, na condição de assessor, você tem ferramentas para você trabalhar. Sim. Mas quando você vai para uma pré-campanha de alguém que não tem mandato, por exemplo, normalmente essas ferramentas são bem mais escassas. Sim, mais difícil. Né? E aí a gente está falando aqui de planejamento, de estratégias e etc. Mas, de novo, a gente tem que trazer isso para uma realidade do nosso país, que é uma realidade ainda, né, de muita escassez para os profissionais de comunicação. Sim. Mas nós estamos aqui para tentar, de alguma forma, ajudar, melhorar e etc. Então, o que você poderia falar para essas pessoas que estão aí nas suas pré-campanhas, estruturando aí para a campanha, que elas poderiam utilizar ferramentas que sejam gratuitas, como você falou, não necessariamente precisa pagar, a gente tem muita coisa bacana. Você tem algumas indicações aí pra gente? Gente, primeiro eu vou aqui dar 3 segredos, de graça, hein? Só porque aqui eu tô no melhor podcast brasileiro, então eu já vou dar aqui pra ele continuar sendo melhor, hein? Eu vejo muito assim, a campanha no Brasil é cara. Melhorou com a internet, que diminuiu e fez candidatos que antes não tinham dinheiro ter condições de disputa. Essa é a verdade. Mas ainda vai fazer uma quali pra ver como é que é. Caro. Vai fazer uma pesquisa apurada, séria, é cara. Mas o candidato, especialmente o vereador, ele precisa fazer uma única coisa. Ele precisa estruturar a comunicação digital básica dele e usar uma ferramenta chamada WhatsApp para fazer a campanha. Se ele tem até 5 mil eleitores, só o WhatsApp elege ele. Ele não precisa pensar em toda essa estrutura de comunicação. Às vezes o cliente me procura e fala assim, eu quero fazer tráfego, eu quero não sei o que. Eu disse, não, mas peraí, você precisa ter 145 votos numa cidade que tem 1.500. É muito difícil, gente. Aí fala assim, não, mas 145 é moleza. Não, não é, dificílimo. Porque a disputa do voto é muito acirrada. Primeiro que, assim, para mim, a eleição de vereador é a mais difícil. É a mais difícil. Em cidade pequena, então, nem se fala. E não todo tem tio é candidato, todo primo, cunhado, chefe, esposa, amante, tá todo mundo é puxado. Então dá para fazer estruturando minimamente, estrategicamente a comunicação, fazendo o dever de casa, que é entender o público-alvo, entender os concorrentes e depois definir o que esse político quer falar, o porquê dele, né? Que eu gosto muito de usar o ciclo dourado, os propósitos dele, os valores, como é que ele vai se conectar com esse público-alvo. Fez esse dever de casa na comunicação? Vai lá fazer suas postagens com esse direcionamento. Por outro lado, faz a mobilização via WhatsApp, que é uma ferramenta grátis, que é uma ferramenta que não é difícil de manusear, qualquer pessoa consegue fazer esse trabalho, e para além disso, você consegue ter uma equipe pequena fazendo isso, uma pessoa resolve. Então, são 2 coisas que resolvem para qualquer candidato a vereador. Prefeito, eu acho que tem algumas ferramentas que precisam ser utilizadas, mas para vereador, isso está fechado. Sim. E para além disso,
treine a sua equipe. Se você só tem o primo para fazer, é melhor você pagar um curso para ele de R$500, R$1.000, tem milhares na internet hoje, do que contratar vocês, por exemplo, para fazer a campanha dele. Sim. Não vai conseguir pagar. Sim. Não vai conseguir. Então, ao invés de você deixar ali o primo, o cunhado, o amigo, a filha, a esposa fazendo mal feito, treine essa pessoa, paga um curso para ela de R$500, R$1.000, o que você der conta, e ela vai estar capacitada para jogar esse jogo. E pronto, resolveu a campanha. Sim. Não é difícil. O problema é que a pessoa quer contratar uma pessoa que ela não consegue pagar. Então ela contrata uma pessoa que ela começa ali fazendo 1000 possibilidades que ela não tem como entregar. Tem gente que nunca vai conseguir gravar 10 vídeos numa semana. Não tem jeito. Sim. Como é que resolve? Resolve, vai fazer o WhatsApp. Eu conheço candidato que não tinha redes sociais e ganhou a eleição, porque fazia o WhatsApp. E tem outra coisa também, essa obsessão por estar em tudo. Eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no Facebook. Mas tu não está em lugar nenhum bem, porque tu quer estar em tudo. E o Brasil, gente, ainda é muito diferente do que a gente vê, né, os profissionais do mercado falando nas redes sociais. Não é isso. Hoje todo mundo está no Instagram, mas o Facebook comanda o país ainda. Especialmente o voto a partir dos 45 anos. É dentro do Facebook, dos grupos de Facebook. Tanto que tem eu gosto sempre de citar esse exemplo, o Janones, quando ia fazer toda a mobilização dele a favor da candidatura do presidente Lula, o que ele fazia? Distribua esse conteúdo nos grupos de Facebook, porque ele sabe o poder daquilo ali no interior do Brasil. Muito mais forte do que um TikTok, do que um Quai, do que tudo. O que comanda o Brasil na comunicação digital hoje é o WhatsApp e Facebook. O resto é governador, deputado federal, é prefeito de grande cidade. Aí tudo bem, aí é outro jogo. Mas o jogo, que é da maioria, porque os candidatos dessas são 27 capitais. Só tem 27 candidatos que vão ganhar. Mas vereadores tem quantos? Mais de 5.000 municípios que tem vereador. 5.570. Olha aí. Então, pense nisso. Dá para fazer uma campanha muito boa, gastando pouco, fazendo a coisa decente. Mas precisa estar capacitado. Sim. Então venha que se capacitar, né? Vocês têm cursos maravilhosos, a gente na Quartzo também, e várias outras empresas na internet. Não precisa nem entrar no YouTube e você já consegue aprender muita coisa. Sim. Você falou sobre a formação e consultoria, e aqui a gente tá no ar a nossa consultoria Coliseu, em que a gente vai oferecer justamente isso que a gente está conversando aqui hoje. Estratégia e oficina de treinamento. Então, os 2 primeiros módulos da nossa consultoria, eles são 100% online, focado na preparação do candidato, do prefeito, do vereador. A gente vai pensar nele, né? Elaborar junto uma SWOT, vai fazer análise de perfil comportamental, a gente vai elaborar junto quais são os seus propósitos, valores, vamos falar de bandeiras. A gente vai fazer ali pensar toda a estratégia em conjunto, óbvio, com o candidato. E na segunda parte, uma parte presencial, a gente vai até ele e a gente dá uma formação de redes sociais para a equipe. A gente faz um vídeo diamante aqui, a gente tem equipamento, né? Nossa empresa é uma empresa especializada em audiovisual. Então, a gente vai fazer esse treinamento junto com a equipe, para que a gente consiga dar esse suporte necessário. Porque o que a gente tem recebido aqui, Vanessa, eu não sei se acontece lá com vocês também, é isso, assim, a gente até que consegue fazer aqui uma rede social, um WhatsApp, mais ou menos, mas a gente está com dificuldade na estratégia. A gente não está sabendo como pensar. A maioria não sabe nem o que tem que fazer. Então, o produto foi muito pensado nesse sentido, para que a gente possa, né, contribuir e colaborar. E eu achei muito interessante aqui as dicas que você deu quando você falou de WhatsApp, e eu queria puxar uma pauta que eu acho também que é de relevância, que as pessoas precisam se organizar para isso, que são os dados, né? Sim. Independentemente do tamanho, né, da sua campanha, você vai precisar falar com pessoas. Sim. E as pessoas estão no WhatsApp, como você falou, estão no Facebook, e você precisa ter isso minimamente organizado. E para nós, da comunicação, a gente acaba repetindo um mantra da importância da segmentação, porque as pessoas não estão interessadas em tudo. Elas estão interessadas naquilo que elas estão interessadas, no que diz respeito às dores delas, né? Sim, que diz respeito aos valores que elas têm, que elas comungam e etc. Então, organize minimamente os seus contatos. Se você não tem uma base de dados organizada, você tem pelo menos uma lista no seu celular que tem contatos. Então, organize esses contatos, saiba com quem você vai falar, para que você prepare mensagens adequadas para essas pessoas, porque a base de dados pode dar esse suporte que hoje ela não tem de comunicação, por exemplo. Sim, não, perfeita a sua inferência. Eles são muito bons mesmo. Eu valido aqui o trabalho dos meninos. Falar meninos porque, na verdade, é uma ótima mulher e um menino. Mas, assim, eu acho que dá para jogar o jogo.
precisa se organizar, né? Nós estamos praticamente aí às vésperas da eleição, faltam 10 meses. Dá para fazer, dá para você pegar a sua equipe, chamar seu primo, chamar seu cunhado, vai ser meu apoiador, vai ajudar meu projeto político, então vem aqui, vamos fazer esse curso, vamos junto. E entender que sem comunicação vai ficar muito mais difícil. Né? E não é o candidato que vai responder no WhatsApp, não é o candidato que vai ficar lá distribuindo o cardzinho de vote em mim. Ele tem que ter gente para do lado. Se você não... Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente requer investimento. Então, na campanha, precisa investir. Sim. Você precisa investir em equipe. É uma só? É uma só. Mas é uma equipe, é uma pessoa qualificada? Ou é só sua prima que você acha, mas ela entende muito de redes sociais. Gente, entender de redes sociais é uma coisa. Fazer estratégia política é outra coisa. Tem muita gente aí que entendia de redes sociais e perdeu a eleição, tá aos montes. Sim. E muitos vão perder ainda. Não é todo mundo que é influencer na internet que ganhou a eleição. Por quê? Porque tem essa dificuldade de falar com o público certo. E aí, quando a gente fala do público certo, eu acho muito interessante assim. Os políticos não resistem a entender que nós vivemos o jogo da atenção. As pessoas não têm nenhum interesse em saber de política. A não ser que seja treta. Brigou, confusou. Aí tudo bem, todo mundo quer saber. Sim. Agora, se não deu treta, ninguém quer saber. A não ser que atinja a vida dele diretamente. Então, a pessoa do hip hop quer saber da frente parlamentar do hip hop. Mas fora isso, ninguém mais. A mãe quer saber da creche dos investimentos em primeira infância. Ela tem um filho pequeno, tem interesse nisso. Quem está desempregado quer saber sobre geração de emprego. Agora, fora esses assuntos que são muito pontuais, tem alguns que são gerais, que as pessoas querem, a pauta dos costumes, isso aí ainda acaba agregando todo mundo, mas fora essas, tem que ser tudo segmentado. Sim. A enfermeira tem interesse no piso da enfermagem. Sim. Agora o médico não tá nem aí. O professor não tá nem aí. Sim. Ele vai passar aquele conteúdo. Então, reter a atenção das pessoas precisa estar segmentado. E aí precisa fazer lá atrás do dever de casa que eu falei. Público-alvo. Como é que você mapeou o público-alvo desse político? Porque o político acha que ele tem que ter todas as propostas do mundo e falar com todo mundo. É um erro, né? E esse é o erro que leva muitos mandatos a perderem. E eu só trago mais um ingrediente para essa sua fala, que é a forma como isso é comunicada também. Porque não adianta você achar que você vai comunicar dizendo que o seu PL 1209 de 2022 foi aprovado ontem em segundo turno no plenário da Câmara dos Deputados. Ninguém nem sabe o que é isso. Já se perdi, a pessoa já se perdeu, não sabe nada do que você está falando. Então, assim, vamos prestar atenção na forma como a gente produz esse conteúdo também, na forma como a gente elabora essas legendas, né? Eu tenho uma frase ótima. A maneira ótima. mais simples. Se você que ganha pra fazer isso não gostou, quem mais vai gostar? Sim. Fala, você pararia nesse conteúdo? Você curtiu? Você ia olhar isso aqui? Eu falo, às vezes eu vou gravar algum vídeo, né? Eu falo, mas fala a verdade, você gostou do vídeo? Se você não gostou, quem mais vai gostar? Nem sua mãe, porque sua mãe vai pular também. Então vamos gravar de novo, vai, ajuda. E também, gente, agora tem uma dica de ouro de quem já passou muito perrengue na vida. Deixa a pessoa falar. Se você vê que não tem solução, deixa falar e depois só faz 2 recortes de frase e cobre com imagem. Pronto. Sim. Hoje as pessoas acham que a inteligência artificial é um negócio novo, né? Mas não é, né, gente? Isso já existe desde que o mundo é mundo, né? Mas a gente consegue pegar 2, 3 fases de um vídeo e disso aí fazer um grande vídeo, mas cobrindo com imagem, com outras falas, e vamos pra frente. Dá pra fazer muita coisa. Hoje tá muito moderno, né? Fazer comunicação digital. Quantas vezes a gente já fez isso, hein, Ismael? Aqui, ó, tá vendo? Tem gente aqui lá. É isso, mas parece... É uma coisa tão simples, né? Que tanta gente já fez, mas que você for olhar na internet, pouquíssima gente faz. Sim. Porque ainda deixa lá 40 minutos o político falando. 40 minutos. Sim. E não vai resolver, porque as pessoas estão corridas, estão com muita coisa na cabeça, né? Não estão afim. E outra coisa, gente, quem concorre com os gatinhos, com os nenéns, com as celebridades, com as tretas, é muito difícil mexer com política. Nós somos uns heróis. Tem razão. Não é? Sim. Tem razão. O Ismael já mostrou ali o papelzinho que a gente está encaminhando já para o final aqui da nossa gravação. A Vanessa está com a agenda corrida também, né? Estamos na luta sempre. Para variar, né? Mas eu acho que a gente não pode encerrar esse momento aqui sem trazer uma pauta que eu vi você falando também lá no seminário, que é o desafio que nós, mulheres, enfrentamos na comunicação política. Queria que você abordasse um pouco esse assunto. Também depois eu quero pedir licença para trazer aí um depoimento também sobre essa minha trajetória na política. Mas como é que você enxerga hoje os desafios, né, com toda essa trajetória de quase 20 anos atuando, né, na assessoria e agora reposicionando a sua carreira, estando à frente, enfim.
É difícil, muito difícil. Para nós mulheres é muito, muito, muito difícil. E não fica mais fácil. As pessoas falam, mas agora para você tá mais fácil. Tudo. Não, são desafios diferentes, né? Mas não quer dizer que seja mais fácil. Primeiro, acho que o maior desafio é conciliar tantos papéis, né? A gente tem que, aquele negócio de tem que equilibrar vários pratos. Eu não quero equilibrar vários pratos, né? Eu gostaria de equilibrar só 2, 3, né? Mas a sociedade nos obriga a equilibrar vários pratos. E eu acho que isso é o grande desafio, uma mudança da sociedade. E para mudar a sociedade, você tem que primeiro mudar, né, as suas próprias ações. E esse também é um grande desafio, porque nós fomos treinadas para isso, para dar conta de tudo, né? Para cuidar da casa, do filho, hoje a gente tem que ser a profissional brilhante, a mãe brilhante, né? Magras, malhadas para entrar no padrão social, muito simpáticas, né? Toda vez que eu encontro uma mulher mal-humorada, eu falo, nossa, coitada, deve ter passado algum perrengue. Vou ficar aqui quieta, porque vai que amanhã sou eu. É isso, porque às vezes a gente olha uma mulher estressada e acha que ela é difícil. Não, a gente não sabe ali o tanto de problema que ela está enfrentando. Especialmente se for mãe de menino que não dorme de noite, tá? Fica aqui. Então, é o seu caso? Cuidado. É o caso daqui da tia Van. Né, Mari? O menino não dorme, gente. Já são 2 anos. Eu falo, se eu sobreviver, vai dar certo. Então, eu me preocupo muito com isso. Então, eu acho que, para além de todo esse desafio, tem a questão de ser um ambiente extremamente machista. Eu fui numa reunião essa semana de profissionais do marketing político, sei lá, tinha 40. Tinha 2 mulheres, eu e a minha sócia. E mais 2 lá que já eram integrantes. Mas, assim, não dava nem 10% do negócio. E aí, olhando, você fala, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Porque você não se identifica ali. Você fica acuada. Né, um monte de homens mais velhos, né, que sempre parece que são superiores, por mais até que eles nem queiram. Esse é o modelo imposto por esse mercado. E por que as mulheres não conseguem se destacar? Não é porque não tem mulheres fantásticas. Eu estou de frente a uma maravilhosa, que tem uma carreira consolidada, né, que tem cases, como eles adoram agora, né? Tudo é case. Ai, que fazer os cases. Mas não, se eu for mostrar todos os meus cases, não tem podcast para dar conta. Entendeu? Eu já fiz campanha com um candidato fazendo 2 vídeos. Mas você pode voltar aqui quantas vezes você quiser. Oba, já garanti que vai dar uma sua besta. E aí, é porque a gente não tem oportunidade. Eu dei um golpe de sorte. Que uma pessoa me viu e me botou num palco que mudou minha carreira. Mas quantas mulheres vão ter esse golpe de sorte? E hoje, quando a gente falou do seminário, poxa, foi muito difícil a gente fazer, porque teve gente sabotando, tem gente fazendo exigências ruins, teve gente, né, tentando tretar entre as organizadoras, que eram 3 mulheres, né, gente tentando esvaziar. E agora, depois do sucesso de ter colocado quase 1.100 inscritos dentro do primeiro evento, né, dessa envergadura, e com um nível de inscrito que a Câmara tudo fica vazio, fora as tretas, que aí bomba. E ainda tem gente que fala, fazer lá é muito fácil. Não, lá todo mundo consegue. Eu desafio alguém a fazer. Sem recurso, 3 mulheres fazendo, todo dia de madrugada fazendo. Eu fiz a mobilização sozinha, manual aqui, queridos. Não, você falou uma coisa lá Porque assim, ok não ter lucro, ok não pagar cachê para o palestrante, sei lá. Mas vocês conseguiram um nível de organização e engajamento tamanho que o palestrante, o painelista, pagou sua passagem e sua hospedagem. Isso é incrível, né? Foi. Tipo... Mas é porque o povo confia que quando eu falo que eu vou fazer, eu sou bem determinada. Eu disse, olha, venha, porque tu vai mudar a tua carreira a partir desse momento. Legal. E ainda bem eu tenho muita sorte, as pessoas confiam em mim, foram um dos melhores do mercado, né? Nós conseguimos reunir e eles fizeram questão de estar no evento. Sim, né? E teve tantos outros que queriam e não tinha vaga, não dava vaga para botar ninguém. Então, para nós, é tudo muito difícil, sabe? Assim, tem dia que eu falo, caramba, dá vontade de desistir. Porque é muitas agressões, sempre tem um mas. Vanessa é muito boa, mas... Sempre tem um mas. Sim. Sempre tem ali alguma ponderação negativa, né? Fora que você tem que estar o tempo todo mostrando que você é muito boa. Eu disse essa semana para umas pessoas o seguinte, eu tenho 20 anos de carreira. Muitos de vocês não vão permanecer 20 anos nesse mercado. Sim. Eu estou na internet há pouco tempo, mas eu tenho 20 anos de carreira. Sim. Eu comecei a fazer esse jogo quando ninguém sabia nem como ele jogava. Então, a primeira coisa que eu acho que a mulher tem que fazer é entender quem ela é. E aí vem muito daquilo que a gente falou, né? Entender o perfil comportamental, entender quais são as dores que ela traz, o que incomoda ela quando alguém diz. Trabalhar muito a questão da autoestima. Porque se você não trabalhar, todo dia você vai ter autoestima massacrada. Todos os dias eu tenho alguém que me faz um comentário super negativo. Eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro, que foi um sucesso. Assim, tinha umas 300 pessoas. E eu, assim, né, eu sou muito barulhenta. E eu falei, eu vou fazer
Pô, eu peguei um evento de 2 dias, que eu fui a penúltima palestrante, o pessoal já tinha ouvido de tudo. Aí, pô, vamos fazer diferente isso aqui. Então eu fiz uma grande brincadeira, mostrando várias coisas importantes da técnica, tá? Fiquem tranquilos. Mas de uma forma mais leve. E aí todo mundo bateu palma, eu fiquei muito emocionada, acho que foi uma das experiências mais incríveis de Campina Grande, do Rio de Janeiro. E aí, ao final, muita gente quer tirar foto, né? Muito bom esse negócio. A pessoa fala, gostei tanto. Aí você fica, né, toda feliz lá, alegre, enche o ego de qualquer um. Mas veio um rapaz, virou pra mim e falou assim, você é muito boa de palco, né? Você tem uma presença de palco muito boa, mas até quando você erra, as pessoas não percebem, né? Você falou umas coisas ali que não é bem aquilo, né? Na técnica da comunicação. Assim, aí eu olhei assim... Na hora que ele falou, eu até fiquei assim um pouco, me abalou, né? Porque você tá ali naquele momento de êxtase, né? De alegria, de euforia, ver uma pessoa com um depoimento desse. Aí eu disse, olha, muito obrigada pela sua inferência. Vou levar em conta, né, seu depoimento, porque você já deve ter feito várias palestras show, né? Eu garanto que você vivenciou isso aqui de forma muito contundente. E eu tô começando, né? Essa daqui é a minha 28ª, sei lá quantas palestras. Então você deve saber mais que eu. Inclusive, depois me diz aí como é que eu resolvo essa questão da técnica aí que tu diz. Mas eu fiquei chateada. Claro que eu fiquei chateada. Mas soube se sair. Pra ele, né? Porque depois eu falei, não pulou sacanagem, o cara me criticou. Mas é isso, né? Como as pessoas fazem pela maldade mesmo. Porque você tava 300 pessoas te aplaudiram, foram lá tirar foto com você. Quem aí não gostou, não reclama não, hein? Aí um fela vai lá pra jogar um balde de água fria, né? Isso impacta, gente, a autoestima, porque nem todo dia é dia. Tem dia que você também não tá legal. Tem coisas que acontecem que impactam. Então as mulheres têm sempre essa crítica, esse jeito, né? Tudo que faz tem sempre alguém. E a concorrência é muito brutal entre as mulheres também, que é um ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar, né? De entender que, eu sempre digo, no céu tem muitas estrelas, né? O céu estrelado, ele é maravilhoso porque são várias. Não é uma estrela brilhando, não tem uma que brilha mais. Então dá para vir várias mulheres brilhando. Eu tô na frente de uma mulher maravilhosa, Neré maravilhosa, Denisa maravilhosa e tantas outras, Nani maravilhosa, várias mulheres que são show nesse mercado. Sim. Isso não quer dizer que eu não seja boa também. Dá para ser todas boas, né? Todas, cada uma com a sua expertise, com a sua carreira, com o seu jeito de fazer a coisa. Então, e para além disso, há uma questão de remuneração menor, né, de desrespeito maior, assédio maior. Eu vou trazer uma experiência que, assim, você falou de algumas dores que você tem, e eu tenho uma que, assim, me incomoda muito. Eu tenho meu sócio, que é um homem, né, que não é tão mais velho que eu na idade, mas, enfim, ele é um homem que aparenta, né, ser mais velho, tem mais experiência, tem mais nome no mercado também, porque se colocou há mais tempo no mercado, mas cada um tem as suas habilidades. E eu tenho muita segurança em relação, né, ao meu conhecimento, às minhas habilidades, assim como ele tem com as dele. Então a gente sempre vai para as agendas, para as reuniões com os clientes, a gente conversa antes, a gente, né, organiza o que a gente vai falar e tal, eu faço considerações, ele faz as dele, beleza. Chegamos na agenda. E aí, beleza, né, ouvimos o cliente, ele faz a fala dele, eu faço a minha. E às vezes, isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu dou uma ideia, uma sugestão, faço uma observação. Aí ele pergunta pra ele. Aí eu sou ignorada, a minha opinião é assim, ignorada, e aí o Glauco vai lá e repete aquilo que eu falei. Sim. E aí, nossa, mas é isso! Sensacional! Ou seja, nós somos constantemente inviabilizadas, né? Na nossa profissão. Sim. Porque somos mulheres? Não, já teve caso isso em campanha, do cliente, ou de um financiador do cliente, não me lembro e tal, não permitir a entrada da Aline na sala. Lembra disso? Tipo assim, porque incomodava ele o fato de ter uma mulher num centro de decisão que ele considerava exclusivo, né? Que ele considerava ali restrito. E até hoje é assim. Fora que quando eu chego com o Glauco, eu nunca sou a sócia dele. Eu sou qualquer coisa, menos a sócia dele. Sim, a gente nunca tem um cargo em destaque. Não, aí assim, mas é bonita, mas é isso, mas é aquilo, e... Ela precisa ir? Não, e assim, então, né, a gente tá aqui, muito a gente divide, nós somos sócios, eu tenho um grande incômodo, Vanessa, porque eu não vou pedir licença para ele, entendeu? Sim. É claro que me incomoda, é como você falou, a gente dói, claro, né? Claro que dói. Mas assim, isso não vai
me inviabilizar. Se a intenção é essa, eu quero dizer a vocês, queridos homens que gostam de fazer isso conosco, que vocês só estão dando mais força pra gente. Sim. E a gente tem visto muita gente mediana por aí, e que acho que talvez é esse o medo que vocês têm, Sim. né? Da gente ocupar os seus lugares. Medianos, porque nem esse direito a gente tem. Não temos. Então, assim, se seu medo é esse, é bom você ter medo mesmo. Porque as mulheres estão chegando e a gente não vai abrir mão mais pra vocês. Show. Eu acho assim que é muito preocupante duas questões, né? Essa questão da inviabilizar, né? Da gente nunca ter o cargo. Às vezes também eu vou em algum lugar, a pessoa pergunta, mas você é assessora dele? Eu não sou coordenadora de comunicação. Mas só você? E eu sempre conto os episódios ruins que passam comigo, porque às vezes a pessoa me olha na internet e fala assim, mas pra ela tá fácil, ela não tá passando por isso. Não, e eu também sou contestada a todo tempo. Também contesto a minha habilidade, contesto a minha capacidade, contesto por que eu faço isso, contesto a minha família, né? Que se eu tô dando assistência pra eles, já que eu tô tão famosa, né? Porque tem também a questão da familiar. Você tem que provar que você pode trabalhar e cuidar da sua família. Quem tá com seu filho? Não, sempre, tá sozinho lá em casa. Eu sim, ensinei ele a fazer a mamadeira e ele tá sozinho. Não, ele não tem pai, né? Foi criado isso. Né? Em algum, assim, sonho. E aí, para além de todas essas questões, tem a questão salarial, que a gente ganha menos, né? E aquele jeito de sempre dizer, não, mas fulano tá mais tempo, mas fulano faz isso, fulano tem disponibilidade. Não, fala, aqui tá meu currículo, aqui tá o dele. Seus currículos são iguais, salários iguais. Mesmo que o respeito nunca vai ser igual, infelizmente, né? Não é o mesmo tom que falam com a gente, não é a mesma paciência, né? Um homem pode errar várias vezes. Eu tenho uma frase que, infelizmente, às vezes alguém não gosta de ouvir, mas eu acho ela essencial. A mulher não tem o direito de ser mediana, porque poucas oportunidades vão aparecer. Eu fiz questão de vir aqui hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou ter outra oportunidade num podcast. Quantas mulheres são chamadas para estar num espaço desse que te fala? Poucas. Quantas mulheres conseguem sentar na câmara e fazer um evento? Poucas. Quantas mulheres... Você vê que até nas palestras os homens citam entre eles. Não tem citação de mulher. Sim. O cara não fala, mas a Vanessa fala isso também, ela é muito boa. Tem uma pessoa um homem que fez algumas coisas assim, tentou me inviabilizar, e eu disse, chama ele, vamos fazer um teste aqui de capacitação técnica, porque ele é mediano. Ele é mediano e ele só está nesse mercado porque é um homem que, se fosse mulher, ele jamais estaria. Porque mulher não pode ser mediana. Mulher tem que ser sempre superior. E mulher tem que ter uma capacidade incrível de gerenciar todas as pressões e estar maravilhosamente magra, linda e bem-humorada. Então, assim, vamos ser um pouco mais tolerantes. E as mulheres não podem permitir abusos mais. Eu sei que tem preço também não permitir, eu sei que não é fácil, mas assim, a gente precisa caminhar cada um do seu jeito, cada um fazendo como acha que deve ser feito, mas se posicionar como você mesmo disse, não vamos parar. Você não vai me inviabilizar. Eu disse para uma pessoa essa semana, se você acha que você tem alguma inferência sobre a minha capacitação técnica, sobre o meu currículo, vamos fazer uma prova. Faça uma entrevista. Tenho certeza que você vai ter dificuldade de formular as perguntas, mas eu jamais de respondê-las. Porque eu sei do que eu venho fazer. Sim. E eu não permito. Agora, isso tem preço, é difícil. A gente sobe no palco, mas é depois do almoço. É a última palestra, quando todo mundo já foi embora. Entendeu? É o tempo todo, vamos, já acabou o tempo, mas o homem fala 2 horas, porque ele é incrível. Gente, eu rodei esse país fazendo palestra esse ano. E eu vi coisas que, olha, às vezes eu ia pro banheiro e falava, gente, pelo menos tento não chorar, porque chorar vai ser pronto, pior. aí se chorar, aí pronto. Porque se chora é frágil, uma pobre coitada. Aí, tá vendo? A gente dá oportunidade, mas vai lá. Ou então chora, ou então fala alto aí, a louca. A louca, bateu na mesa doidinha. Doida, maluca. E eu, assim, né, sou barulhenta. Gente, eu tenho 1,80, então eu sou desastrada, barulhenta, eu só escuto de um lado, né? Eu tenho problema de audição seríssimo, então eu não escuto. Então eu falo super alto, eu sou um trovão. Ela até disse assim, o microfone, eu disse, não precisa preocupar, minha irmã, que é capaz do vizinho bater na porta reclamando. Minha filha fala baixo. Mas assim, eu consigo tudo isso, pessoal, porque eu tenho um marido que me apoia. Sim. Eu tenho um marido que diz todo dia pra mim, não desista, nós estamos juntos, vamos pra frente. Mas talvez você não tenha aí em casa um marido pra fazer isso. Troque de marido. Mas isso é difícil pra nós. Então, assim, se eu puder deixar um recado, já pedindo autorização pra você, que eu sei que a gente tá encerrando. Sim, claro. Não desista, mas procure uma rede de apoio. Converse com outras mulheres. Eu me coloco à disposição pra te ouvir, pra te apoiar. O que eu puder fazer pra te apoiar. Mulheres que estão com a carreira aí paralisada, cuidando do mandato dos outros, cuidando da campanha dos outros, do marido. Vá cuidar da sua carreira. Dinheiro e carreira a gente não terceiriza. E a gente já viu os episódios aí, o que pode custar.
E eu só complemento dizendo que é um ambiente ainda opressor, é um ambiente ainda machista, mas tem uma porrada de mulheres chegando para mudar isso. Então, some-se a nós, venha conosco. Vai ter ano que vem aqui em Brasília com Pau Mulheres. Fiquem atentos às redes, vamos participar, vamos se inscrever, vamos estar juntos, porque é isso. Juntas a gente vai conseguir revolucionar esse mercado. Já estamos revolucionando, já tem muita mulher aí bombando igual você, um produto maravilhoso, todo respeito aqui ao nosso colega, mas ela é incrível, né? Consegue fazer não só com essa doçura maravilhosa, mas assim, com capacidade técnica, né? Nós não somos só mulheres incríveis fisicamente, né? Não é só isso. Nós temos conteúdo e uma trajetória de vida, né? Ninguém apaga a nossa trajetória de vida, né? E ainda somos melhores, porque ainda chegamos em casa cuidando das coisas e ainda tudo perfeito. Isso. A gente só quer respeito e reconhecimento que a gente merece. E toda a minha solidariedade a você que tem um bebê que não dorme. Eu passei 4 anos com o meu mais velho, assim, sem dormir direito. Mulher consultora de sono. Contrato. Já tive 3, mas desistiu. Elas desistiram, né? Ela falou, desiste, amiga, vamos pra frente. Meu Deus, então receba meu abraço. Tá bom, porque privação de sono é técnica de tortura. E é eficaz. É eficaz. Tamo aí. Ó, por isso que eu falo, eu faço conteúdo na madrugada, porque ele não dorme, né? Então eu digo, curta. Vai curtir meus comentários, vai comenta nas minhas coisas, porque foi feito na madrugada, é um sofrimento. Não é sentada no computador à tarde, criando coisa. Não, é tudo na treta. Geralmente é quando eu já tô muito com raiva, aí eu assalto a criatividade aflora, né? Exatamente. Então, curta a Vanessa aí. Então, a gente está encaminhando aqui para o final. Temos uma perguntinha que a gente faz para todos os nossos convidados. É uma pergunta que precisa ser respondida em uma palavra. Bem sucinta. Vou deixar o Glauco fazer aí as considerações finais. Só te agradecer mais uma vez, né, o tempo, a disponibilidade de estar aqui conosco. A gente sente quando o podcast é bom, quando a gente não vê o tempo passar, né? O seu passou muito rápido, rendeu demais e tenho certeza que vai ter aí uma repercussão na audiência muito boa. Gratidão, e as portas aqui estão sempre abertas. Obrigada, gente. Estou muito feliz de ter vindo. A gente também está muito feliz de ter te recebido aqui. E agora a pergunta é: toda boa campanha se faz com estratégia. Sensacional. Sempre. Gratidão a todos que nos assistiram até aqui. Lembrando sempre de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. E nos seguir nas nossas redes sociais, @BunkerBrain. Vanessa, por favor, fale suas redes aí novamente, da agência também. Tá bom, gente. Olha, vamos lá. É @VanessaMarques.jornalista. E da Quartzo é Quartzo Comunica. E a gente se vê na internet também. Até logo. Até mais. Prazer.